Bem-vindo ao Leaders Talk. Hoje eu vou falar das coisas que eu aprendi quando eu morei em Cuba. Morei 3 anos lá, de 2001 a 2004. Quer saber? Tem coisas interessantes. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Eu morei de 2001 até 2004. Eu tinha 30 anos quando eu cheguei lá. Saí quando eu tinha 33 para 34 anos. Meu primeiro filho tinha acabado de nascer, Luca. Ele foi para lá com meses de idade. Nasceu em dezembro de 2000. Foram 3 anos assim, muito valiosos. Aprendi muito, coisas que serviram para o resto da minha vida. Então eu consegui listar aqui 20 coisas que eu aprendi quando eu morei lá em Cuba. A primeira era uma expressão muito comum que eles usavam lá. Quem tem um amigo tem um central. O que significava isso? É um central açucareiro, que às vezes você podia ter dinheiro, como os estrangeiros lá tinham. A gente morava num condomínio de casas dentro de um hotel, de frente para a praia, mas às vezes não bastava só o dinheiro. Você tinha que ter um conhecido para resolver. Então, muitas situações que eu vivenciei em Cuba, não bastava só ter dinheiro, tinha que ter um conhecido. E aí eu me lembro sempre dessa expressão, quem tem um amigo tem um central. Que nem só de motivação material ou financeira vive o homem. Lá, o primeiro desafio que eu tive foi chegando lá, eu era diretor de marketing, uma empresa mista, de capital metade privado, metade do governo cubano, que se eu pudesse fazer uma analogia, tinha a impressão que todos eram funcionários públicos. Ô Tuque, vai começar, cara? Aí, Tuque teve participação especial na última, hoje ele está aqui também, né? Chega aqui, Tuque, vem aqui. Faz parte aqui desse vídeo aqui. Ele não é de Cuba não, mas ele nasceu no Sri Lanka. Esse cachorro é sri lankês. Então, voltando para Cuba, eu aprendi muito como motivar, como tocar o coração das pessoas para que eles trabalhassem, como descobrir o propósito. Eu me lembro que, inclusive, a diretora de recursos humanos uma vez chegou para mim perguntando, ela era cubana, se eu estava oferecendo alguma coisa para os meus funcionários porque eles estavam saindo 7, 8 horas da noite. E o salário médio naquela época de Cuba estava ao redor de $15 por mês. Os nossos vendedores, porque eles tinham comissão de vendas, chegavam a ganhar quase que o equivalente ao que o presidente cubano, que tinha 2 co-presidentes, um brasileiro e um cubano, porque eles, por estarem trabalhando na área turística, eles recebiam, vamos dizer, uma diária para se alimentar, em dólar, em divisas, então eles acabavam tendo um salário assim, muito superior a qualquer outro do mercado. Mas eu aprendi que você consegue motivar as pessoas. Eu me lembro que a primeira campanha que eu criei lá na área de vendas, muito inspirada talvez no McDonald's, que eu vi aqui, vendedor do mês, e eu vi que isso move. Não é só a campanha que você ganha um prêmio, ou a campanha de vendas, ou de incentivo, ou motivação, que era o que eu tinha, estava acostumado, que tinha essa experiência, inclusive tendo ganho um carro, uma campanha de vendas da empresa. Então, eu cheguei lá e eu tive que reaprender como se motivar e aprendi uma coisa que valeu para o meu resto da vida. Às vezes, o reconhecimento moral, às vezes, o reconhecimento, o tapinha nas costas, o vendedor do mês, o elogio na frente de todos, da família, move muito. Inclusive, eu me lembro que eu conversava muito com o co-presidente cubano, Adolfo Dias. Ele tinha sido ex-vice-presidente da República de Cuba. Eu tive muito papo com ele, porque ele cuidava da parte de operações, de recursos humanos, e quase todas as decisões lá tinham que ser no conselho de direção divididas, não era se fizesse sentido ou não. E eu aprendi muito com ele também, porque eu perguntava antes de tentar algo. Eu tive um briefing antes de ir para lá, uma pessoa que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo, que tinha sido o ex-vice-presidente da empresa que eu trabalhava,
Milton Cabral, e ele entregou uma carta. Ele dizia que ele entregava aquela carta para todos que iam trabalhar lá em Cuba. E a carta falava muito de respeitar, principalmente. Eu acho que era a primeira frase, respeitar. Que são diferentes, que têm forma de pensar diferente, que a gente não deveria criticar, a gente deveria entender. Então, com essa ideia em mente, eu perguntava tudo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu me lembro que eu queria fazer uma campanha de vendas. Eu achava que o vendedor tinha que sair com a faca entre os dentes para buscar e não só tirar pedido. E tinha que ter algum estímulo. E aí eu me lembro que funcionou durante muito tempo, o vendedor do mês, o vendedor do trimestre, participar de uma reunião, apresentar para o conselho de direção alguma coisa. Então você dava uma visibilidade extra para o funcionário, para o vendedor, envolvê-los em projetos de outras áreas, mas eu sentia que precisava ter algo. E aí eu perguntei se eu podia oferecer um jantar na minha casa. Então o prêmio era jantar na casa do diretor de marketing, dentro de uma casa, dentro de um complexo hoteleiro de luxo. E isso durante alguns meses era o que eu fazia. E o presidente cubano falou: olha, você pode convidar quem você quiser para sua casa. Não é muito bem visto cubanos entrarem nessas áreas, tanto é que cubano não entrava em supermercado de estrangeiro, era proibido entrar em hotéis de luxo. Eu me lembro que tinha uma praia em Varadeiro, que tinha hotéis que era só para cubanos e hotéis para estrangeiros. Lógico que tinham cubanos que trabalhavam lá. E até eu entendo por que eles não queriam isso. Eles não queriam que os cubanos tivessem o gosto do que era ter dinheiro, o que era ter luxo, para não terem insatisfações com o que eles viviam lá. Então eu vi que muitas vezes um reconhecimento, um almoço, a família, falar para a família, pô, ele foi o melhor vendedor, o melhor funcionário do mês, cara, isso move montanhas. Aprendi sobre liderança, de tocar o coração, de discutir sobre o propósito, por que a gente estava ali, por que a gente tinha que ficar até mais tarde. Não era só para vender mais, ou não era só para atingir um resultado, era porque a gente acreditava naquele projeto, naquela campanha, naquilo que a gente estava fazendo. Número 4, que se pode conseguir resultados extraordinários com poucos recursos e muita criatividade. Para você ter uma ideia, não existia agência de publicidade em Cuba. Não existia agência para fazer pesquisa. Eu me lembro que a gente saía, departamento de marketing, Merlin Arteaga, uma gerente de marketing, a executiva lá de marketing, a gente saía para ir perguntar no ponto de venda para os consumidores o que eles achavam de uma marca, de uma campanha. Às vezes a gente convidava, porque quer tomar café da manhã num hotel. Então o focus group ou o teste de uma campanha a gente fazia assim. Não contratava ninguém, a gente ia. E uma coisa que eu sempre prezei como diretor de marketing, desde que eu comecei a trabalhar na área de marketing, não é o que eu gostava, ou o que a Merlin, era o que os consumidores. Eu não era um público-alvo daquela marca ou daquele produto. Então a gente fez campanhas, adaptou campanhas do Brasil para lá, mantendo o mesmo conceito. Então se a marca era No Limits, como que eu interpretava No Limits para lá? Num país fechado, que não tinha conhecimento. Eu não podia pegar uma campanha que tinha um carro de Fórmula Indy ou Fórmula 1, que para o brasileiro entendia, pô, aquilo é aventura, emoção, adrenalina. O cubano não se conhecia, nunca tinha visto aquilo. Então como é que era adrenalina para eles? Eles conheciam de jet ski, eles conheciam de esporte de kart, motocross. Então, tem como a gente chegar e adaptar a campanha mantendo o copy strategy da marca? Tem, e funcionou. Essa marca específica, quando eu cheguei, tinha 17% de mercado. Quando eu fui embora, estava com 23% de mercado. É entregar ao que o consumidor quer, não ao que o diretor de marketing quer. E aí, você fazendo isso, você fazendo com que os funcionários participassem, que eles fossem ouvidos, você consegue que eles trabalhem mais, que ele dê o extra mile comprometido. Então, essa tropicalização foi fundamental. E, de novo, é a frase que eu falo: quem decide é o consumidor, não é o diretor de marketing. Número 5,
que um casamento vale mais do que uma noitada. E eu não estou falando do lado pessoal, não. Estou falando de negócios. Eu tive um chefe, eu cuidava de exportação também. Eu me lembro que eu fiz uma viagem de 10 dias. Eu fui para 5 países. Era Espanha, depois Espanha eu fui para a Sérvia, depois da Sérvia eu fui para Moscou, aí de Moscou, na Rússia, eu fui para Leningrado, depois voltei para a Espanha, fui para Costa Rica, depois terminei no Panamá e voltei. 10 dias, caixeiro viajante, a minha malinha debaixo do braço, tentando vender produto de exportação, que era fundamental para Cuba. Gerar exportação, trazer divisas para o país. E eu me lembro que, quando eu voltei, eu tinha um pedido a confirmar, e a Espanha eu tinha voltado 2 vezes, porque eles queriam uma mudança, algo assim. E aí, quando eu sentei com o meu relatório da viagem, com o meu chefe, que era o co-presidente brasileiro, eu me lembro que ele virou e falou assim: pô, Felício, você gastou, sei lá, vamos dizer aqui, $10 mil, uma viagem de 10 dias, foi para vários países, não sei o quê, e não trouxe um pedido, não trouxe um container. Eu explicando, não, mas espera aí, tem um que está para sair, tem outro que pediu uma mudança. Aí a analogia, e até me desculpe se parecer machista, porque eu não concordava, mas a analogia que ele usou foi: pô, você saiu para jantar, pagou do mais caro para a moça, champanhe, fez isso aqui, e no final você levou ela de volta para casa, não conseguiu nada, nem um beijinho, e aquilo custou uma avaliação de desempenho minha. Só que isso já era no meu último ano lá. Eu me lembro que 6 meses depois, numa apresentação que ele mesmo estava fazendo, ele mostrando que estava exportando 5, 6, 7 containers por mês para a Espanha. E aí eu me lembro que no break dessa reunião eu virei para ele e falei: é engraçado, né? Se eu quisesse só uma noite com aquela moça, realmente tinha dado errado. Mas se eu quisesse casar com ela, eu acho que o que eu fiz estava certo, né? Então isso daí, para mim, foi outro aprendizado, espero que para ele também, que às vezes o resultado sustentável, o resultado de longo prazo, vale mais do que uma noitada. Número 6, que melhorar às vezes pode ser complicado. A história lá do restaurante da empresa. Eu comecei a implementar na área de marketing, sabe, camisa, uniforme, a gente lançar a marca, não podia fazer publicidade em Cuba, a gente fazia no ponto de venda só, mas eu falei: por que eu não posso usar a camisa dos vendedores? Por que eu não posso usar os carros de venda como a gente chamava lá as baias ambulantes, os outdoor ambulantes? Então, era assim, no limite do que é publicidade, não, isso é ferramenta de trabalho, isso daqui é uniforme, isso daqui é o carro, mas isso conseguiu, sabe, criar o awareness que a gente precisava. E aí eu acho que fez tanto sucesso internamente, porque vinham funcionários de outras áreas: pô, posso ter uma camisa de Popular, que era uma das marcas, posso ter uma camisa dessa marca ou da outra, que a diretora de recursos humanos veio conversar comigo. Ela sentia. Eu ia jogar bola com o pessoal de operações, e aí aproveitava no futebol, no break lá, no intervalo, e falava um pouco sobre a marca. A gente ia lançar uma marca, a gente ia fazer uma apresentação, e até o pessoal de operações falava: pô, mas nunca ninguém fez isso. A gente chegava aqui para produzir, agora você está explicando que isso daí é para ir para um país tal, que a qualidade era importante, a gente vai ter que fazer melhor. Explicar e investir, ter tempo para explicar. Aí a diretora de recursos humanos falou que estava tendo muita reclamação no restaurante e se eu podia bater um papo com os funcionários lá. Eu fui. O pessoal suado, camisas rasgadas, uniforme surrado. E eu falei para eles que eles eram o único departamento que toda a empresa entrava. O pessoal da fábrica não entrava no departamento de marketing, não entrava em finanças, mas todo mundo. Café da manhã, almoço e lanche da tarde, ou janta, que às vezes trabalhava de turno, entrava no restaurante, no comedor. Que eles eram os únicos que eram avaliados ou criticados por todos, sem exceção. Do presidente da empresa, 2 presidentes, que eram 2 co-presidentes,
até o guarda, a servente, e que eles deveriam se preocupar nesses 3 horários, café da manhã, almoço e lanche da tarde, em estarem bem apresentados, em servirem a comida e não tacar no prato dos outros, que era um bandejão, se preocupar com o visual. Então é a mesma salada, mas corta o tomate redondinho, não de qualquer jeito. Pô, descasca a cenoura e bota ela raladinha, faz um desenho bonito. Eu sei que a gente não mudou nada da matéria-prima, mas mudou a apresentação. Eles reclamaram que não tinha uniforme, eu peguei as camisas que todos pediam de popular, e eu dei lá 5 camisas para cada um e falei, gente, não é a camisa para vocês usarem o dia inteiro. Ela é uma camisa branca com o logo na frente. É a camisa para você usar na hora que for servir. Você trabalha com esse uniforme sujo para limpar, lavar, estejam bem apresentados. 10 minutos antes, se limpem, vão do banheiro, lavem o rosto, venham sentar com a cara de suado, bota essa roupa, apresentação da comida, sirva, e vamos botar ali umas fichinhas, amarelo, verde vermelho, laranja, amarelo e verde, para eles avaliarem a comida a cada dia. E olha que a avaliação foi assim, eles se sentiram bem, começaram a ter feedback, começaram a avaliar que o dia que tinha tal comida era melhor. E interessante, e por isso que eu disse que às vezes melhorar pode ser complicado, a gente recebeu o ministro da Agricultura, que era o que cuidava das empresas mistas desse setor, para uma reunião com os copresidentes, e aí foram convidados para almoçar. Assim que acabaram de almoçar, ele foi embora, o Adolfo Dias, esse copresidente, me chamou na sala dele. Falou, Felício, falou o nome lá do ministro da Agricultura, ele disse que a nossa comida está muito boa aqui. Que ele não tem condições nas outras 200 empresas mistas ou nas empresas do governo ter a mesma qualidade. Ele pediu para a gente baixar a qualidade daqui. Então, olha só, como é que pode, né? Isso daí é o que eu aprendi lá em Cuba. De às vezes você querer igualar por baixo. E tinham outros casos semelhantes. Uma coisa que não custou mais, mas simplesmente a apresentação, o visual, causou uma impressão tão boa, e por eles não poderem replicar aquilo nas outras e não poderem dar a mesma condição para os outros, pediram que a gente piorasse a qualidade. E isso acabou impactando no custo também. E eu me lembro que a gente chegou a fazer a conta, isso ia trazer uma economia de, sei lá, 11 mil dólares por ano. E eu cheguei e falei, cara, eu tiro do meu budget. E o Adolfo diz, Felício, não é o dinheiro, é o conceito. Eu tive que dar uma outra discussão com ele sobre essa parte financeira e contábil, ou cultural, ou política, que eu vou falar mais à frente. Então, de novo, às vezes melhorar pode custar caro, ou pode ser complicado. Ele mesmo, ele me ensinou que às vezes dar o exemplo também pode custar caro. Ele, pela posição que tinha, ele tinha direito a um carro com ar-condicionado. Ele não usava o ar-condicionado. E Cuba é quente. Porque ele dizia, eu não posso dar esse exemplo. Se os outros não têm, se os outros pegam guagua, o ônibus lotado de manhã, tudo bem, eu não vou negar que eu tenho um carro, mas eu não vou usar ar-condicionado, já sei que eles não podem usar. E nem sempre a razão, o lado racional, fala mais alto. Aí é o financeiro versus o político. Essa que é o ponto 8. A gente tinha já uma frota de carros de entrega que estava dando uma manutenção muito alta, já tinha, vamos dizer, depreciado, já tinha passado 5, 6 anos. Eu fiz o levantamento, o custo era mais barato comprar veículos novos do que ficar pagando manutenção e consertando esses carros de entrega antigos. E eu fui apresentar isso para o Adolfo Dias, e ele disse, Felício, eu entendo, faz sentido, só que eu não posso comprar 20 carros novos de uma vez. Isso vai pegar mal para mim, do governo cubano. E eu falei, caramba, às vezes não é o lado financeiro só que as decisões. E eu consegui explicar isso para o pessoal da área de vendas e eles entenderem. A gente sabe que faz parte de onde a gente mora aqui.
Nono, você não precisa de muito para se divertir e ser feliz. Eu via, os cubanos não tinham muito. Alguém vive com um salário de US$ 15, que seria traduzido para hoje aqui R$ 75 por mês. Tem uma tablita que vai pegar lá ração, comidas, aí é 6 ovos por cabeça, por semana, um peito de frango, carne é uma vez por mês, 1 quilo de arroz para cada um, 1 litro de leite para cada... Cara, mas domingo e sábado eles iam para o Malecon Habaneiro, como se fosse aqui o calçadão da praia, e se divertiam. Música alta, dançando, cantando, bebendo a cervejinha deles lá, ou o rum. E eu falei, caramba, realmente a felicidade está nos pequenos detalhes. Tá às vezes está com os amigos, com a companhia correta. E eu vi que aprendi muito sobre hospitalidade, sobre tratar os outros. Eu visitava muito a casa dos meus funcionários diretos. Eu me lembro que eu fui na casa do Orlando Flores, era o nosso gerente de merchandising lá. Eles tinham pouco para oferecer, mas o pouco eles dividiam. Então até eu vi recentemente falando sobre as doações, sobre voluntariado. Cara, doações não é quem tem muito para dar, é aquilo quem tem pouco e divide o pouco que tem. Eu aprendi isso lá com eles. Então, você não precisa ter muito para se divertir e ser feliz. Dê valor àquilo que você tem e divida aquilo que você tem, se outros tiverem uma posição pior do que a sua. O lado diferente, assim, eu morava ali num mar maravilhoso ali do Caribe. Eu aprendi a mergulhar de garrafa. Eu tenho certificado PAD, de novo, aproveitar também o que o local tem para te dar. A minha ex-mulher na época reclamava muito, não tem shopping, não tem isso, não tem... Cara, olha o que tem. A gente tinha segurança, a gente tinha o mar maravilhoso ali na nossa frente, a gente tinha condição de morar numa casa que eu com 31 anos de idade não teria condições se estivesse morando aqui no Brasil. Então, olhar para o copo meio cheio, não meio vazio, e dar graças a Deus, agradecer aquilo que você tem. Então, aprendi a mergulhar lá e que me foi útil em outros lugares que eu viajei. 11, que você pode ser prisioneiro do seu próprio país sem necessariamente estar numa cela. Isso me dava uma certa tristeza. Eu tinha funcionários excelentes, que às vezes tinham oportunidade de ter um workshop, um treinamento fora, no exterior, e eles não conseguiam ter o visto ou ter o passaporte para sair. E quando conseguiam, era sempre com uma condição para que forçasse-os a voltar. Se alguém ia ficar um tempo longo, tinha que deixar os filhos, não podia levar a família, não podia levar a esposa. Conheci gente famosa, inclusive, cantores e atletas. Até eles que representavam o país fora, eles tinham que ter alguma coisa que amarrasse para eles voltarem. E aí eu vi como a liberdade, que a gente não valoriza, tem um valor tremendo. 12. Aprendi a diferença entre pobreza e miséria. Eles lá eram pobres, todos, mas não tinha miséria. Não tinha uma criança na rua passando fome, não tinha um mendigo na rua. Ninguém lá morria por passar fome. Podia não comer filé mignon, podia não comer. Mas tinha o peixe que pescava, ou tinha a ração que era dada, ovo. Então, o básico, e aí é por isso que eu digo que eu valorizo muito o básico. Supérfluos, eu tenho até hoje dificuldade de pagar ou de valorizar, porque, cara, é bom, é legal, mas não você não necessita daquilo, você não precisa daquilo. Então, eu vi, e outra coisa, a saúde lá também. Tudo bem que muitas vezes o meu diretor de vendas, de trade marketing, me pedia para comprar remédio na farmácia de estrangeiro, porque não tinha. Porque talvez curasse mais rápido, mas eles tinham a forma de curar sem utilizar os remédios avançados. Ele tinha o hospital, ninguém morria por um problema de saúde. Tanto é que eu conheci muitos brasileiros que foram estudar medicina em Cuba. Aprendi também, número 13, sobre mediocridade, sobre igualar por baixo. Então, todo mundo da empresa trabalhava como funcionário público. 4h30 da tarde a caneta caía. Para que fazer mais?
Eu consegui provocar alguma coisa diferente na área de marketing e influenciar outros departamentos também. Mas isso não era muito bem visto por alguns. E aí, quando eu falo igualar por baixo, as empresas mistas tinham carros novos que importavam. Não vai comprar um Lada ou não é comprar um carro lá russo, velho, para dar para um gerente de vendas. E os executivos mais sênios tinham carro. Mas como o governo fazia para que, tudo bem, ele tem o benefício do carro, porque ele é gerente, mas a cor da placa do carro dele vai ser diferente. Então, eles tinham carro, a placa azul, os estrangeiros tinham placa laranja e um de cada empresa, o número 1, tinha a placa marrom. Os placas azuis tinham que dar carona para quem tivesse no ponto de ônibus. Tinha lá os guardinhas lá que paravam os carros de placa azul. Você está indo para onde? Entra aqui 3, 4 no carro para dar carona. O carro era uma ferramenta de trabalho para ele, mas tinha que outros poderem beneficiar. Eles não podiam usar esse carro no final de semana. Se fosse encontrado esse carro na praia ou em algum lugar, ele era multado ou perdia o que seja a licença, a carteira, ou recebia uma punição. Era um carro de ferramenta de trabalho. O carro dos número 1 da companhia, marrons, aí não precisava da carona, mas o Adolfo Dias ele dava, e ele podia sim usar final de semana. E os estrangeiros de carro, placa laranja, podiam usar e não eram obrigados a pararem. Eu, que tinha cara de cubano, várias vezes me paravam, que achavam como é que o cubano também não podia usar o carro de placa laranja. Então, essa coisa de igualar por baixo ficou nítido. Por isso que eu acho que nenhum dos extremos, nem a meritocracia ao extremo, como algumas empresas prezavam e falavam, não, só metade dos líderes que vão ganhar bônus, eu não concordo, porque aí você tem uma concorrência e uma competição interna não saudável. Mas também, querer igualar por baixo, também não acho que é o correto. 14. Educação não tem nada a ver com condição social e financeira. Meu gerente de informática lá, Omar, ele era engenheiro nuclear. Ele tinha estudado na Rússia. O cara era um crânio. Graças a Deus ele conseguiu vir para o Brasil, mas teve que deixar a família lá para ter uma possibilidade de desenvolver aquele potencial. Era comum você encontrar taxista que era médico, era engenheiro. Por quê? Porque trabalhar perto dos estrangeiros, aquela gorjeta de $1 representava, às vezes, o salário do dia inteiro, a comissão de 2 dias. Então, a educação não tem nada a ver com a parte financeira, e eu vi que hoje em dia, isso daí me ajudou muito na parte de atitude também. Valorizar muito mais a atitude de alguém do que o currículo, a educação, os diplomas. Mas também eu vi que você pode ter uma educação excelente, hoje mais fácil ainda, com estudos online, à distância, se você quiser. 15. Respeitar e admirar um líder não necessariamente significa que você está de acordo com ele e com tudo que ele faz. O Fidel Castro estava vivo ainda lá. Eu conheci ele na primeira semana que eu tive, num evento, até tem uma foto aí dele eu conhecendo. Depois eu recebi 2 prêmios das mãos dele. A gente tinha uma feira internacional de Havana e o nosso stand uma vez ganhou como melhor stand. E depois eu ganhei um prêmio da empresa que gerou mais divisa, exportação. Então, eu ouvi um discurso do Fidel Castro de 3 horas. O pessoal respeitava muito ele, admirava muito o que ele tinha feito. Não concordavam mais com o sistema que eles estavam vivendo, os prisioneiros no país, com essas dificuldades todas. Mas eles entendiam que o Fidel não podia mudar. Da mesma forma que o Adolfo Dias entendia, o meu co-presidente lá cubano, que era mais barato trocar de carro, ele dizia, eu não posso. E eu percebia isso no Fidel. Eu vi que então, não necessariamente você tem que gostar ou estar de acordo com aquilo, mas isso não quer dizer que você não admire por algo que esse líder tenha feito. Eu vi também que ele, num palanque, com o microfone na mão, é uma arma muito poderosa.
E aí comecei a ver como o dom da palavra é importante em algumas funções. Ele fez um discurso lá de quase 3 horas, sem ter nenhum papel na mão, sem ter nada, e ele deu recado para todas as nacionalidades, todos os países que estavam presentes lá na Feira Internacional de Havana. E eu falei assim, caramba, como é que ele pode, sem perder a paciência, sem berrar, com a idade que ele já tinha, acho que já tinha 70 e poucos anos, conseguir dar uma mensagem para cada país. Falou de cada um dos representantes que estavam lá e terminou falando da Espanha, que tinha um eixo lá, tinha aquela coisa de colônia, mas eu aprendi muito ali. 17. Foque no que você pode fazer e não no que não está sob o seu controle. E dê o seu melhor. Ocupe-se. É a regra do famoso 90-10. Eu tive que ficar mais tempo do que o planejado lá em Cuba. E em vez de eu ficar lamentando, eu reclamei durante umas 2 semanas. Porque o plano era voltar em 2 anos, acabei ficando 3 anos e 2 meses. Mas em vez de eu ficar reclamando esses 6 meses a mais, porque os primeiros 6 meses eu entendi, fiquei de boa. Os últimos 6, 7 meses é que eu não fui comunicado de uma forma correta, mas eu fiquei pau da vida. Mas eu cheguei e falei, vou ficar aqui. Eu estava sozinho já nesse momento lá, minha família já tinha voltado para o Brasil. E eu escolhi, cara, em vez de eu ficar reclamando, eu vou dar o meu melhor. Eu consegui lançar uma marca em 4 meses, em tempo recorde. Consegui visitar todos os cantos de Cuba, que com a família lá eu não tinha condições, porque eu ia ter que ficar ausente, viajar de carro. Eu aproveitava os finais de semana para ir conhecer lugares que eu não tinha conhecido. Eu acabei terminando o meu curso lá de PAD, lá de mergulho, porque às vezes no final de semana com a família você não tem tanto tempo assim, então eu fiz mais aulas do que eram necessárias até. Então é como você utilizar, em vez de você ficar remoendo, reclamando de coisas que você não tem seu controle. Não fui eu que tomei a decisão de ficar mais tempo, eu aceitei, concordei, mas eu não tinha sido eu tinha sido informado. E até isso é o ponto da minha seguinte aqui, 18. A forma de se falar, de se comunicar, qualquer coisa boa, ruim, às vezes tem mais importância do que até o que você está comunicando. E aí é uma diferença grande. Era para eu ter ficado 2 anos. Só que esse vice-presidente da empresa aqui, o Milton Cabral, numa das visitas que ele fazia frequente, ele costumava convidar os brasileiros, eram uns 3. Tinha o meu chefe, o Fernando Teixeira, tinha o Mário Alexandre, que mora aqui perto aqui de mim, que era o diretor de operações, e eu, 3 brasileiros. Depois veio um outro chefe brasileiro, o diretor de operações continuou, o Mário, quando eu saí, e vieram o meu substituto. É um cara, um grande amigo, o Sacha, que me substituiu e agora está morando na Europa. Enfim, o Milton Cabral me chamou e falou, Felício, olha, o Fernando Teixeira está saindo, eu não gostaria de tirar 2 brasileiros ao mesmo tempo. Eu sei que o contrato, o acordo era de 2 anos. Tem como você ficar mais 6 meses? Não tinha como dizer não. Ele me explicou, eu entendi. Falei, cara, tudo bem, só quero saber uma coisa, eu vou voltar para o Rio, porque a minha ex-mulher não aguentava mais lá, ela queria voltar. Estou pensando em comprar um apartamento. Não, você vai voltar para o Rio. Falei, tá bom, então só preciso saber disso. E ele, não se preocupa, vai ser uma coisa boa. Na minha cabeça, vai ser uma promoção, o que seja. Aí, a diferença de se comunicar as coisas. Chegou o meio do ano, julho, agosto, setembro, e nada. E eu não sou de ficar assim, cobrando. Mas a próxima visita já veio a pessoa que ia tomar conta de Cuba, responsável por Cuba pelo Brasil. E depois de uma visita de mercado, me chamou no canto e falou, olha, Felício, só para te informar que você está voltando para o Brasil no ano que vem. Aí eu falei, não, mas espera aí, o Milton Cabral me disse que seria agora, no meio do ano. A resposta foi, o Milton Cabral não trabalha mais nessa empresa.
Aí eu falei, mas ele representava a empresa. Ele falou, não, ele não está mais na empresa. Você vai voltar no ano que vem. Aquilo foi assim, eu aprendi como não fazer, sabe, nos próximos. E sempre tentar ser como o Milton fez, de explicar. As coisas podem mudar, claro, mas não é assim que se comunica a vida de alguém. Eu não era um número, como eu nunca tratei como número nenhum funcionário. Como eu disse, eu fiquei mal os primeiros 2, 3 semanas, até que eu resolvi. Cara, não vou ficar aqui chorando, não vai mudar. Não está nas minhas mãos isso. Mas eu aprendi muito com isso daí, a forma de ser importante. E a 19ª, existe uma grande diferença entre ser ou estar chefe e ser um líder. E o líder é aquele que ajuda, que ele ilumina o caminho. O chefe, tem uma analogia, uma foto, que se der eu boto aqui, o chefe gosta de iluminar ele mesmo. Eu sou o chefe. O líder está iluminando para frente. Eu sempre quis ser um líder, sempre tive excelentes exemplos de líderes, mas para você valorizar, às vezes você precisa ter uns chefes que botam um holofote neles mesmo para você dar o valor. E a última, não sei porquê, não está em ordem de importância, a número 20 é que, infelizmente, as pessoas são interesseiras. Então, eu sentia que isso daí aprendi lá. Muitas vezes eu era convidado, não por ser o Felício brasileiro, não, mas é porque é o diretor de marketing da empresa. E aquilo dali eu vi acontecer muito nas outras funções que eu assumi, que foram passei a ser presidente ou CEO de empresa. Às vezes não é você que está sendo convidado, é a sua função, é seu cargo. Infelizmente, as pessoas são interesseiras. E a gente tem que aprender a viver com isso. E até eu, às vezes, me pergunto, será que eu não sou interesseiro também? Porque o interesse não necessariamente tem que ser financeiro, material. Às vezes, eu tenho interesse de estar próximo de pessoas do bem. Então, eu não estou criticando. É a realidade, é a vida. Então é isso, pessoal. Desculpa, foi longo, mas foram 3 anos em Cuba, bem vividos, e tenho muitas lembranças de lá. Tenho amigos, quase todos esses meus vendedores da época estão hoje em Miami. Eu fico feliz que quando eu posto alguma coisa, ou alguns me escrevem para dar feliz aniversário, que eu fiz bons amigos. Isso é uma coisa boa. Quando você passa e você deixa um legado positivo, quando você desenvolve as pessoas, ao invés de deixar um rastro de sangue por onde você passou. Graças a Deus eu deixei um legado positivo de resultados sustentáveis e não resultados one-off. Gostaram? Subscrevam, inscrevam aí no canal, deem um like, e se quiser saber quando eu lanço, não estou com uma periodicidade e frequência de lançar como eu tinha antes, mas ative o sininho para você ficar sabendo, e se gostaram, divulguem, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.